O primeiro caso de microcefalia na cidade foi notificado em outubro de 2015. A mãe esteve em São Paulo durante a gestação, de onde retornou com manchas e coceiras no corpo, que foram confundidos na época com uma alergia. Na verdade, eram sintomas do Zika vírus. Hoje, o garotinho tem quase 2 anos de idade, mas tem baixo peso, apenas 7 quilos, e por isso não pode fazer uma cirurgia corretiva nos pezinhos. A mãe preserva a identidade dos dois, mas conversou comigo por telefone de Porto Alegre e fala com orgulho do pequeno. Ele não caminha, eu caminho por ele. Ele não sabe se alimentar, eu alimento ele. E tipo assim, eu não tenho vida. A minha vida eu entreguei para ele. Ele se comunica contigo? Ele entende o que se passa em volta dele? Com certeza, se comunica. Ele entende, sim. Ele é muito inteligente, ele é totalmente inteligente, ele é muito esperto. A segunda notificação de microcefalia em Cachoeira do Sul é datada de abril de 2016. E segundo investigações da Secretaria Estadual da Saúde, o caso não tem qualquer vinculação com o Zika vírus. O último registro de microcefalia na cidade tem notificação datada de março deste ano. Trata-se de uma menininha. Conversei por telefone com a mãe, ela me disse que durante a gestação não saiu da cidade e que, pelo que sabe até agora, o caso não tem qualquer relação com o Zika vírus. Ela não quis gravar entrevista, mas me disse também que até agora, por enquanto, pelo menos, está recebendo toda e qualquer assistência necessária para a manutenção e o tratamento do bebê. O caso ainda segue sob investigação da Secretaria Estadual da Saúde. A situação atual é que um comitê estadual em Porto Alegre, ele avalia esses exames, ele já está avaliando o que ele recebeu, ele nos pede alguns outros dados novos. É um caso que está em andamento, ele não foi completamente encerrado, mas há sim uma grande possibilidade de descartá-lo como sendo associado a uma infecção por Zika vírus. Tá? É uma microcefalia congênita, mas associado a outros fatores que o comitê ainda não tem como afirmar e talvez não terá, mas a gente espera ainda o resultado oficial que está para sair em breve. Desde o final de 2015, quando se intensificou essas notificações e investigações, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, outros casos foram notificados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, mas esses demais casos, eles já estão encerrados e não são associados a Zika vírus. Senira explica que microcefalia congênita, que está presente desde o período de formação do bebê, não é uma doença, mas um sinal clínico de má formação. Que as investigações que detectam os motivos desse sinal cumprem 3 frentes de investigação para então detectar se a microcefalia tem relação com o Zika vírus ou outra origem. Os agentes biológicos, que são bactérias, vírus e protozoários, têm inclusive uma sigla, STROC mais Z. S de sífilis, TO de toxoplasmose, R de rubéola, C de citomegalovírus, H de herpes, mais Z de Zika vírus. Os agentes químicos que podem causar microcefalia investigados por entrevista com as famílias são álcool, drogas recreativas, medicamentos e agrotóxicos. E os agentes físicos são os agentes radiológicos, ou raio-x. É importante deixar claro que o que diminui as probabilidades e as exposições a risco é um pré-natal bem feito, né? Desde o início do período gestacional ou assim que se descobre a gestação. A microcefalia congênita ela pode ser ocasionada por diversos fatores, desde biológicos, químicos ou físicos. Algumas exposições biológicas, como a bactérias e protozoários, que seriam a sífilis e a toxoplasmose, se diagnosticadas durante o pré-natal, elas são tratáveis. Então, é importante valorizar e fazer um pré-natal bem feito, porque alguns riscos eles podem ser minimizados ou até anulados. Mudou com o decorrer do tempo o protocolo, a maneira de avaliar esses casos? Sim. O primeiro protocolo, publicado no final de 2015 pelo Ministério da Saúde, ele trazia até um perímetro cefálico maior do que a gente tem hoje. Ele fez isso, o Ministério fez isso para aumentar a sensibilidade de detecção de possíveis casos. Se começou com 33 centímetros até.
Hoje, o que é preconizado é que toda criança que nascer a termo, ou seja, aquela que que tiver todo o período gestacional completo e nascer a termo, meninos que tiverem um perímetro cefálico inferior a 31,9 centímetros e menina que tiver o perímetro cefálico inferior a 31,5 deverão ser notificados e investigados como microcefalia. Alguns outros critérios, como exames clínicos ou de imagens que detectem alguma malformação crânioencefálica, alguns problemas articulares que são visuais, também podem ser motivos para investigar um caso de microcefalia. O pré-natal, então, é a chave para uma previsão, uma precaução que é sempre necessária nesse período. Exatamente. Mesmo naqueles casos que a gente julga ser uma gestação tranquila, ela tem que ter um acompanhamento de um médico, um enfermeiro e um pré-natal completo. Tem algumas doenças que são assintomáticas, ou seja, a gestante não tem sintoma algum, o que não descarta alguma infecção. E para o bebê, a existência de uma infecção com sintoma ou não é um risco. Então é importante, muito importante, um pré-natal bem feito.